gente, essa é a nossa terceira aula de pronomes, pronomes relativos hoje. Então, a gente já viu que os pronomes são palavras que substituem outras palavras quando a gente não quer repetir elas, principalmente. Então, os usos são para substituir substantivos, como sujeito ou objeto dos verbos, ou para sinalizar posse, tempo e espaço. E vocês prestem atenção nas cores, porque quando ele está substituindo o sujeito, eu coloquei o título laranja, objeto coloquei o título roxo e nesses aqui amarelo. Primeiro exemplo, who? I have met a man who works for the syndicate. Eu conheci um homem que trabalha para o sindicato. Vocês podem perceber que se eu não colocasse o who aqui, eu teria que dizer ponto, I have met a man, ponto. He works for the syndicate, ou então the man works for the syndicate. Mas assim a gente pode juntar as duas orações numa só e unir elas com who. Seria tipo, o who, na verdade, a tradução dele é quem. Então é como se fosse literalmente a gente estaria dizendo eu conheci um homem quem trabalha para o sindicato. Mas não, a gente não traduz literalmente por causa disso, senão ficaria estranho. That. That pode ser aquilo ou então que. Nesse caso vai estar sendo que. I have met a woman that sings for a living. Eu conheci uma mulher que canta para se sustentar, digamos assim. Quando a gente diz for a living é para viver, né? E I visited a factory that surprised me. Eu visitei uma fábrica que me surpreendeu. Which. Mesma coisa, que também. We bought a house which has a huge office. Meu sonho aqui pra vocês ter um escritório, um lugar pra estudar, assim. Nós compramos uma casa que tem um escritório enorme. Novamente, se eu não botasse o which, eu teria que botar um ponto aqui. We bought a house, ponto. The house has a huge office. Mas o which reúne as duas frases, né? Whom. É tipo quem. Whom. Então, Frida Kahlo is the woman for whom he lives. Aqui tem uma foto da Frida com o Trotsky. São duas figuras históricas que eu admiro muito. E, enfim, o Trotsky, ele era russo. E aí ele acabou indo pro México e conhecendo a Frida. E eles meio que se apaixonaram. Então, Frida Kahlo é a mulher por quem ele vive. Who é quem também, só que o who pode ser... ele é usado um pouco diferente, mas a gente não precisa aprender as regras porque isso não vai cair em prova. Então, Angela Davis is the writer who I like the most. Como ficaria a tradução dessa frase? Angela Davis é a escritora que eu gosto mais. Só que o who é quem. Então, em português, a gente diria Angela Davis é a escritora de quem eu gosto mais. Só que em inglês a gente não precisa falar o de quem, a gente fala quem. Então, em tradução literal seria Angela Davis é a escritora quem eu gosto mais. A Angela Davis, eu tô lendo esse livro agora. E ela foi uma ativista dos Panteras Negras, que é um grupo que existiu nos Estados Unidos e que eles lutavam por direitos dos negros, direitos civis, respeito, fim de todas as formas de escravidão que ainda existem até hoje, né? E ela foi presa e tudo, ficou 1 ano e meio presa injustamente, porque os Estados Unidos têm essa coisa de prender negros em massa. E, em geral, assim,
Isso vai nos indicar uma coisa sistemática. É bem complicado de pensar nesse contexto e de explicar isso. Eu até posso fazer algum dia um vídeo em que eu fale melhor. Mas daí ela escreveu alguns livros depois que ela foi presa. E ela concorreu a vice-presidente dos Estados Unidos 2 vezes. Então ela é uma mulher de bastante admiração, assim. E ela é feminista. Então, gosto muito dela. That. Aqui, como vocês viram, já mudou a partir de quando começou a ser roxo. Aí a gente tá falando do objeto, né? Não mais do sujeito, como dizia lá no começo. Aí já é objeto. She's a girl that I work with. Ela é uma garota que eu trabalho com. Com quem eu trabalho, né? The books that I bought are about politics. Os livros que eu comprei são sobre política. Which? The bird at which I'm looking is marvelous. O pássaro, digamos, para o qual eu estou olhando, é maravilhoso. Marvel, tipo super-heróis, veio desse substantivo, marvelous, que é maravilhoso. Então é como se Marvel fosse maravilha. Interessante, né? E aqui a gente tem, né, no lugar do objeto, um pronome invisível, que é quando a gente simplesmente não usa nenhum daquelas palavrinhas de antes. A gente não usa nem which, nem that, nem who, nem whom. A gente só fala, he's the man I love. Aqui vocês podem ver que a gente poderia colocar qualquer coisa. He's the man that I love, he's the man who I love, he's the man whom I love, ou he's the man... qual foi o último? Which I love. Só que a gente prefere não usar nada, porque pode. Então fica, ele é o homem, eu amo. Mas, em inglês, é compreensível essa frase. Então, a tradução não literal seria ele é o homem que eu amo. E aqui uma foto do Gramsci, que é um autor também de livros que eu também ainda tenho que ler. Eu só conheço um pouco sobre a história dele, ainda não li nenhum livro dele. E the place I'm living is temporary. O lugar que eu estou vivendo, só que aqui não tem o que, mas a gente traduz com o que, é temporário. Então agora de posse. Sarah, whose cat is orange, died. Sarah, de quem o gato é laranja, morreu. Então é esquisito essa forma mesmo. Mas, em português, né, mas à medida do tempo que a gente vai aprendendo inglês faz sentido. E Louisiana Penitentiary is a prison that uses modern slavery to profit. Penitenciária de Louisiana é uma prisão que usa escravidão moderna para lucrar. Então aqui a gente tem uma foto dos presos da Louisiana Penitentiary. E a gente pode ver, como eu falei antes, que como é sistematizado nos Estados Unidos a prisão de pessoas negras, aqui a gente só tem negros. E eles são todos prisioneiros, mas eles são obrigados a trabalhar. Vocês podem ver que alguns aqui estão carregando enxadas. E eles recebem por esse trabalho, às vezes nada, às vezes muito pouco. E aqui tem um carcereiro, a gente chama. Ele tá obrigando e supervisionando o trabalho deles. E é por isso que a gente fala que, na verdade, a escravidão nos Estados Unidos nunca acabou. Eu definitivamente tenho que fazer um vídeo sobre isso. Eu vou deixar nos comentários algumas indicações, ou talvez até no fim do vídeo, de documentários e livros que vocês podem usar pra aprender um pouco sobre isso. Porque agora com toda essa questão, né, do Black Lives Matter, do George Floyd, que foi morto pela polícia, acho interessante.
e de tempo e espaço. Summer is when people go to Cassino Beach. Verão é quando as pessoas vão para a praia do cassino. Cassino Beach. E Move Night House is where I belong. A balada Move é onde eu é onde eu pertenço. Então, where é onde e when é quando. Deixa eu ver. Whose é de quem. That a gente já viu. E acho que é isso. Essa foi a aula de hoje, gente. Então, eu resolvi falar hoje mesmo sobre algumas coisas. Esse vídeo é uma das referências que eu vou deixar pra vocês, porque ele é Esse cara é o Childish Gambino. E ele é um ativista também dos direitos dos negros. E ele faz esse vídeo pra chocar mesmo, porque é pra mostrar o que é os Estados Unidos. Enfim, tem muito racismo ainda, tem muito separatismo mascarado ainda nos Estados Unidos. Nessa questão de ter bairros de negros, bairros de brancos, bairros de hispânicos. E, enfim, o que aconteceu então com o George Floyd, né? Ele era um homem e ele tava comprando um bagulho no mercado. E ele deu $20 e esses $20 eram falsos. E aí quando ele tava saindo do mercado, alguém percebeu e chamou a polícia. E a polícia chegou lá e ele não ofereceu nenhuma resistência, mas mesmo assim os policiais acharam, porque ele era negro, que era importante imobilizar ele de uma forma completamente ridícula, que acabou por matar ele, né? Porque ficou um cara com um joelho no pescoço do homem por 8 minutos, e ele dizendo que não conseguia respirar, e ele acabou morrendo, porque não respirou. E aí, isso aconteceu em Minneapolis. Só que depois que isso aconteceu e o vídeo viralizou, surgiu o movimento Black Lives Matter, que teve repercussão em vários lugares, né? Tipo, Londres, que eles picharam as estátuas de alguns escravagistas, como, por exemplo, o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E por que isso aconteceu? Porque aí a gente tem que voltar bastante na história para entender. Nos Estados Unidos teve uma guerra civil, porque o norte dos Estados Unidos, depois da independência, ele era mais industrializado e eles não eram a favor da escravidão. E o sul, ele era feito, porque no sul o clima é mais propício, então eles tinham muitas fazendas e nessas fazendas eles usavam escravos para lucrar mais, né? E, assim como no Brasil, esses escravos eram de origem africana. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma guerra, que foi a Guerra Civil, porque o norte queria que parasse a escravidão e o sul não queria. E aí, nessa época, o presidente era o Lincoln. Até tem filmes sobre isso e tudo, vou deixar também nos comentários. E na descrição, aliás. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram mesmo, venceram o norte e acabou a escravidão, segundo a Constituição americana. Só que o que aconteceu? Fizeram uma emenda constitucional, que é a 13ª emenda, que tem um documentário também que eu vou deixar aí. Que essa emenda disse que estava ok, que as prisões obrigassem esses prisioneiros, como eu mostrei no slide, a trabalhar ou de graça ou por pouquíssimo dinheiro. E eles trabalham porque esse dinheiro acaba comprando pra eles, tipo, lanches dentro da prisão. Se for mulher, também compra absorvente, enfim, coisas que são realmente necessárias, né? E aí, eles começaram a encarcerar em massa negros, porque eles queriam que negros continuassem trabalhando, porque os negros eram os escravos originais. Então, até hoje acontece de ter um racismo institucionalizado nos Estados Unidos, que os policiais, eles realmente prendem mais negros sem motivo e eles vão abordar mais facilmente uma pessoa se ela for negra do que se ela for branca,
pra prender ela. E aqui no Brasil também, a gente, tipo, quando prendem um traficante e ele é branco, eles chamam de, ele era um estudante que estava vendendo drogas. E se for negro, eles chamam de traficante mesmo, de bandido, né? E por que isso acontece? Por que na história a gente precisou fazer a escravidão? A gente não precisava, né? Mas por que isso aconteceu? Porque o capitalismo, ele é um sistema muito injusto, em que existem pessoas ricas que se aproveitam de pessoas pobres. E essas pessoas pobres trabalham a vida inteira sem conseguir sair daquela situação de pobreza. E isso acaba sustentando essas pessoas ricas nos seus lugares de poder. Que tem o mais-valia, por exemplo, que é quando um dono de empresa, de fábrica, por exemplo, como o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, faz com que os seus trabalhadores trabalhem por um salário muito baixo. E aí tudo que ele ganha de lucro acaba indo pra ele e não pro trabalhador. Então, e isso acontece em praticamente todos os sistemas de trabalho, né? Tudo no mercadinho da esquina, quem vai estar ganhando mais é o dono do mercadinho do que o recepcionista, o caixa. Em hotéis, em escolas, em todos os lugares é assim que acontece. E quem trabalha mais é a pessoa que está ali trabalhando com a mão na massa, é o trabalhador, é o proletário. E quem trabalha menos, que é o dono da empresa, que é o burguês, é quem recebe mais. Então, por isso o capitalismo fez essa questão de racismo, isso foi fabricado. Eles inventaram motivos de mentira pra gente se achar como brancos mais superiores do que os negros e pra escravizar eles e lucrar em cima deles. E isso também acontece de homens serem mais superiores que mulheres e tudo que vocês puderem imaginar. E isso tudo é uma ilusão, na verdade, ninguém é mais superior que o outro. Na verdade, a gente tá fazendo isso pra que alguém que a gente não conhece, que é o dono de bancos e dono de indústrias, lucre e a gente continue se degladiando porque fulaninho acha que é superior ao outro porque é negro. E, enfim, é isso. Foi muito por cima, mas algum dia eu falo mais sobre isso. Fiquem bem aí, pessoal.